Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, aquele branding que você já conhece, né, que a gente sempre fala, toda terça-feira, 12h30, episódios novos. Hoje a gente tem um episódio muito especial, vamos falar sobre dados, Se você acha que o Big Brother está flopando, tem duas pessoas aqui que vão dizer pra você que você deveria repensar a sua posição. Talvez você não ache realmente que o Big Brother flopou depois de tudo que eles vão falar. Mas antes, eu quero dizer que se você chegou aqui por uma indicação de um amigo, você recebeu o link para escutar o Branding Tudo Podcast, seja bem-vindo, meu nome é Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas pelo Brasil, e nesse podcast a gente compartilha muito da experiência ao longo desse tempo, comigo, sozinho, com os convidados, para que todo mundo aprenda e veja Branding Tudo assim como eu vejo. Então se você já chegou por aqui agora, não esquece, obviamente, dar aquele follow, né? Seguir o canal para você continuar recebendo a notificação assim que episódio novo sair. 12h30 a gente tem episódios novos toda terça-feira. Então, sejam bem-vindos. Mas agora a gente pode sim, de fato, entrar no assunto. Agora a gente vai começar a falar sobre dados. E nada melhor do que falar com todo o time da Imo Insights. Eu estou aqui com Carol Bonometti e Zé Lucas Silva, os meus parceiros de negócio, inclusive, pessoas que trabalham com os meus clientes, que sabem de tudo de dados, que conhecem tudo sobre dados, que os dados não mentem, acertaram todas as previsões de paredão até hoje. Zé Lucas e Carol, sejam bem-vindos ao Branding Tudo Podcast. Podem se apresentar, não vou falar porque vocês já sabem o que tem que fazer. Olá! Olá! Eu sou o Zé Lucas, o Zé Lucas Silva, né? O Zé Silva é maravilhoso, né? Porque eu praticamente não Zé ninguém, mas a gente chama de Zé Lucas porque ele dá esse, né, esse tom de personagem. Bom, mas falando um pouco da minha bio, eu trabalho com pesquisa de mercado já faz 13, 14 anos. Passei por várias áreas, por várias empresas diferentes, né, sempre trabalhando com pesquisa ou então trabalhando com insights, de fato. Né? Dentro das empresas tem uma área que chama Insights, que você trabalha como se fosse uma consultoria de dados dentro de cada uma delas. Já passei por Danone, JBS, Unilever, BRF, e meu último trabalho antes de fundar a Imo foi na 99, agindo aí como esse guia para as pessoas terem uma empresa mais data-driven. E eu sou a Carol, sou sócia do Lucas. Eu tenho 10 anos, um pouquinho a mais, de experiência em insights. Já trabalhei em multinacional, já trabalhei em instituto de pesquisa. Já empreendi, conheci esse mundão doido que é empreender no Brasil. E agora estou aqui como sócia na Imo Insights, trabalhando nessa jornada louca que é entender o que o consumidor pensa e é isso, é uma loucura. Bom, sejam bem-vindos, mas eu já quero começar, já polêmico. Quero começar esse episódio dizendo: Branding, Big Brother, marcas. Estamos aí num processo em que um pedaço dos meus amigos falam que o Big Brother flopou, tem uma galera abandonando o programa na minha bolha, mas eu queria saber o que os dados falam. O Big Brother flopou ou não flopou? Ele de fato está sendo bom ou está sendo ruim? Os dados não mentem. Eu queria que vocês me dissessem como estamos de Big Brother hoje no Brasil. Eu acho que tem toda uma questão que é flopou pra quem, né? E por quê e como. Eu acho que é muito injusta a comparação do BBB 2022 com o BBB 2020 e 2021. O BBB 2022, ele pegou a vida voltando um pouco à normalidade. A vida social voltando a acontecer, as pessoas voltando a ter compromisso fora de casa. Então, eu acho que quando a gente pensa do ponto de vista de audiência, talvez realmente a audiência ela está mais baixa, mas isso não quer dizer que a pessoa não está tão interessada em acompanhar o programa quanto ela já esteve no passado. É um assunto que ainda fascina ela, é um assunto que ela ainda quer acompanhar e comentar nas redes. Mas ela tem um jantar, ela tem um casamento, ela tem que acordar cedo no dia seguinte para pegar uma condução para trabalhar presencialmente. Então, tem toda essa questão de rotina que fizeram com que, nos 2 anos passados, né, as pessoas ficassem muito focadas no programa como um assunto. Do ponto de vista de audiência, tem também a questão das multitelas, né? Então, hoje em dia, acompanhar o BBB pela TV aberta é só um dos meios que a pessoa pode acompanhar. O segundo meio mais importante que as pessoas têm acompanhado o assunto do BBB é via memes no Instagram. E os horários que as pessoas acompanham o BBB varia de manhã quando elas acordam, para a hora do almoço,
para uma pausa à tarde, durante o trabalho. Então não é quando está passando o BBB na TV. E isso, a audiência do Ibope, aquela tradicional zona que a gente olha e tem como referência, não capta. Então o que a gente vê na nossa pesquisa que realmente vê o comportamento do consumidor é que as pessoas declaram que elas ainda estão interessadas no programa. Essa taxa de interesse caiu muito pouco durante o decorrer do programa. Elas ainda estão interessadas, mas aí elas hoje em dia estão balanceando com outras prioridades e outras atividades da vida delas, entendeu? Quando a gente fazia um tracking desde o começo de 2020, na verdade, que era para entender um pouquinho sobre o uso das redes sociais, o quanto as pessoas ficavam conectadas, qual o período de tempo que elas ficavam conectadas. Isso foi logo um pouquinho antes da pandemia. Né? Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, é que hoje esse negócio de ter multitelas não é só multitela, também é multi-redes sociais. Né? Se a gente pega, por exemplo, na nossa bolha, né, os nossos amigos, as pessoas que trabalham com marketing, as pessoas que estão mais conectadas, estavam acostumadas a usar o Instagram, por exemplo, desde 2012, 2013, enfim, a gente já usa o Facebook e o Instagram há muito tempo. Mas o que a gente via lá no começo de 2020, por exemplo, é que só 40% das pessoas que têm acesso à internet eram usuários do Instagram. Com a pandemia, né, o que a gente vê hoje, né, 2 anos depois acompanhando esses dados, o uso de Instagram, por exemplo, chega a 73% das pessoas conectadas. Né? Então você tem muito mais gente usando outras redes sociais. Quando a gente olha o TikTok, por exemplo, lá no começo de 2020, era por volta de 10% das pessoas que estavam conectadas usavam o TikTok. Hoje a gente chega a quase 45%. Então tem muito mais gente usando cada vez mais redes sociais. O que isso faz? Faz com que a gente gaste o nosso tempo de tela com cada vez mais conteúdos diversos. Né? E quando a gente estava lá na pandemia, essa percepção de que as coisas eram melhores é porque, na verdade, você dedicava um tempo diferente para cada um dos conteúdos que você estava vendo. Né? Porque o BBB 20 e 21 foram muito bons. Foram muito bons porque você, conectado, via muito mais coisas sobre isso o tempo todo. Né? Então você sabia exatamente todas as intrigas que estavam lá, e como não tinha as intrigas das vidas pessoais das pessoas acontecendo, você substituía pelo que estava acontecendo lá dentro. Né? No fundo, você traz o Big Brother para dentro da sua casa. Né? E não só assistindo o streaming ou assistindo o pay-per-view. Nas redes sociais, a mesma coisa. E uma coisa que também a gente foi vendo, né, já que agora a gente tem multi-redes sociais, multitelas e multitempo para realmente voltar à vida normal, ir para eventos, sair, encontrar os amigos, ir para festa, é normal que as pessoas diminuíssem o seu consumo de conteúdo para ganhar essa importância, né? E ele acaba tendo um segundo lugar, talvez terceiro lugar em importância. Só que quando a gente vai olhar o Ibope, né, mesmo tendo essa variação do ponto de vista de onde a gente assiste, que momentos a gente assiste que o Ibope não monitora, a gente também vê dados que o programa ele continua com audiência boa, né? Não é que a gente tem 10 pontos de audiência, 5 pontos, não é igual a Fazenda na Record, certo? Certo. A audiência desse ano, a audiência média, ela está no patamar que estava nas edições anteriores a 2020 e 2021. E aí, nos dados da nossa pesquisa, a gente vê que 46% das pessoas que são desse público interessado pelo BBB acompanharam a maior parte das edições anteriores, desde o início do programa. Então, é um público que já está acostumado a acompanhar o programa e já está acostumado com as dinâmicas e tal. Talvez exista alguma frustração por, talvez, uma falta de novidade, uma necessidade de ver coisas diferentes acontecendo lá dentro. Talvez. Mas do ponto de vista de audiência, não tem nenhuma variação negativa preocupante, entendeu? Que salta aos olhos e fala, nossa, que tragédia que foi essa edição. De jeito nenhum. Que não valeu a pena ter colocado 69 milhões de reais numa cota, né? Só uma outra coisa, antes da gente seguir, uma coisa que a gente tem que prestar atenção sempre também, é o que é fazer sucesso hoje em dia com as redes sociais. É o que? É quando mais pessoas estão falando sobre isso. A audiência nas redes sociais é bem diferente. Você está conectado, não necessariamente você está vendo o mesmo conteúdo. Quando você tem mais tempo de tela e as pessoas estão mais conectadas, talvez você fale mais sobre assuntos mais uniformizados, vamos dizer assim. Então, sei lá, a política estava muito mais em voga do que está agora. O BBB podia estar muito mais em voga como está agora.
Por quê? Porque agora você vai falar sobre a sua viagem, você vai falar sobre a festa que você foi, sobre o seu relacionamento, sobre todas as coisas que você vai postar. Então, o que é flopar? É porque a gente não tá vendo o tempo todo no Twitter, no Instagram? Né? Então, também vai muito na nossa percepção sobre o quanto a gente está sendo impactado sobre esse assunto. E um exemplo bom que eu dou é que no fim de semana que aconteceu o Lollapalooza e o Oscar, o assunto BBB ficou muito escondido atrás desses outros dois assuntos. E se a gente pensa nos 2 últimos anos, não teve nem Lollapalooza, nem Oscar direito. Assim, foi uma coisa muito mais... o Oscar foi uma coisa muito mais discreta, muito mais tranquila. Então é isso, os outros assuntos, eles voltam a ter uma importância que eles não tinham nos 2 outros anos e acabam se misturando ali no que o pessoal gosta de comentar e acompanhar. E aí é isso. É isso que acontece com o BBB desse ano. E aí, quando a gente vai falar no território das marcas, né? Falamos bastante sobre a audiência. Então, se a audiência ela segue nos mesmos patamares, que é um patamar alto, inclusive, a gente não está falando de um patamar baixo. O programa geralmente gira em torno de 20, 22 pontos, 25 pontos de audiência, que é um patamar muito alto. E dentro da pesquisa que vocês estão fazendo, como que está o desempenho das marcas? Principalmente, se vocês puderem comentar, como que estão essas marcas entrantes no Big Brother? Eu acho que para elas foi o grande desafio de olhar para isso e falar, cara, será que flopou mesmo? Logo o primeiro ano que eu entro, é o ano que flopa, será? É o ano que eu coloquei muito dinheiro e no final não construí para a marca? Isso aconteceu também ou não? Então, as marcas, todas as marcas que estão participando, a gente compara, como o nosso acompanhamento é semanal, a gente sempre vê algum tipo de impacto positivo na marca, logo em seguida do seu aparecimento, da sua participação numa prova ou numa festa. Então, sempre tem algum tipo de impacto positivo, seja em awareness, em intenção de compra, ou em atributos de imagem de marca, né? Cada marca, com certeza, compra a cota de patrocínio com algum objetivo em mente, que a gente, se não é nosso cliente, a gente não conhece, certo? Então, quando a gente pensa em marcas enormes, marcas que têm mais de 80% de awareness no Brasil, essas marcas não tem muito para onde ir com awareness, né? Construir um awareness relevante já é conhecido por 80% da população, é mais difícil. Mas elas constroem uma mensagem renovada de marca. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Coca-Cola, para Americanas, a gente vê essa construção de uma renovação de mensagem, uma percepção maior de qualidade, uma intenção maior de compra. Então, isso é o que essas marcas mais conhecidas estão conquistando. Quando a gente olha para marcas que têm menos de 70% de awareness inicialmente, aí a gente vê um crescimento muito acelerado nessas medidas de conhecimento de público, sabe? Então, por exemplo, Downy, 99, são marcas que dão um salto de conhecimento com o público depois de aparecer no programa. E aí que a gente compara, por exemplo, marcas que aparecem constantemente, como aquelas cotas que vão aparecendo semanalmente no programa, e as marcas que vão aparecendo mais pontualmente, né? As marcas que vão aparecendo constantemente, a gente vê uma crescente mesmo. Tudo vai evoluindo num movimento contínuo. Quando a gente olha as marcas que apareceram uma vez, e depois outra, como é o caso, por exemplo, da Gingov, a gente vê o pico depois da aparição e depois uma certa normalização na curva, mas não volta para o ponto que estava antes, entendeu? Então, é um jeito rápido da marca conquistar um resultado que demoraria meses para ela conquistar se ela tivesse em um outro investimento de mídia que não fosse esse patrocínio. Então, é um resultado acelerado e a gente tem observado isso para todas as marcas. A marca que deu menos resultado, que teve menos brilho na ação, foi a Fiat. Foram as aparições que eu senti que tiveram menos força de branding. Foram ações que se destacaram menos, assim... Foi discreto, né? Foi discreto. Não Tem muita foi construção de atributo, né? A gente via, era só uma presença de marca. Ele tinha um logo, o carro e é isso. Exatamente. Então, eu acho que para todas as marcas, algum tipo de resultado está sendo colhido, especialmente do ponto de vista de vendas, porque a gente vê que quanto mais a pessoa associa uma marca ao BBB, mais ela tem intenção de compra dessa marca. Então, a gente tem esse tipo de intenção de compra que pode se reverter em venda, em download do aplicativo e uso. Então, eu acho que se eu fosse uma patrocinadora do BBB nesse ano, eu não teria muitos motivos para estar reclamando, não.
Até porque a gente tá falando também, né, de uma grande... Foi um ano que mais faturou o Big Brother em relação à venda em publicidade. Teve mais de 16 marcas que fizeram ativação. Acho que, se não me engano, a gente já tá em quase 20 marcas que fizeram. Entre ativações, seja em festa, seja em prova do líder, prova do anjo, ou alguma ação durante a semana, um almoço. As marcas todas estavam nesse lugar. Quando a gente olha para os dados, então as marcas continuam bem, não tem motivos para reclamar. Esse ano foi um ano que o Big Brother não entrou em polêmicas, que eram das outras preocupações também, né? A gente teve casos, por exemplo, de racismo no Big Brother passado, a gente teve cancelamento de participantes no Big Brother passado, e as marcas que estavam ali, em algum aspecto, estavam sendo cobradas, né? Olhando para o 22, a gente teve um ou outro episódio um pouco específico, que foi quando a Maria teve de fato o episódio da baldada na cabeça, que houve um movimento muito grande das pessoas perguntando por que as marcas fariam, né? Que é o pessoal marcando a 99, marcando o quinto andar, tipo, e aí, vocês vão deixar passar? E eu acho esse fenômeno muito curioso, o quanto as pessoas hoje cobram das marcas, né? Elas olham para as marcas que são patrocinadoras, é quase como se as pessoas falassem, olha, se o quinto andar continua patrocinando esse programa que teve esse participante abusivo, significa que o quinto andar é abusivo também, né? Então as pessoas acabam transferindo uma responsabilidade algumas vezes para a marca que não é dela necessariamente, era uma dinâmica num programa que é um reality, que ela tá sujeita a isso, e no final das contas aconteceu. Vocês viram alguma movimentação negativa para as marcas ao longo desse processo? Algum atributo que foi desconstruído? Alguma marca que teve uma desconstrução do tipo, ela era vista com muita qualidade, agora ela é vista como baixa qualidade? Vocês chegaram a ver algum tipo de movimentação nesse aspecto? Não, a gente não pegou nada que tenha sido muito grave ao ponto de impactar os dados. Porque essas coisas que acontecem, elas são muito fogo de palha. Elas acontecem muito rápido e os impactos são sentidos de um jeito muito superficial. Então, a única coisa que aconteceu que realmente impactou dado que a gente viu foi o cyberataque da Americanas. Então, não foi nenhuma coisa que aconteceu dentro do BBB. Então, na semana que a Americanas sofreu o cyberataque, a gente viu uma queda ali de 20% na intenção de compra, uma queda na percepção de qualidade, um pouco do site, mas depois logo voltou. Então, não foi nada relacionado ao que aconteceu dentro da casa, e foi uma gestão de crise que depois retomou muito rápido, justamente porque ela estava nesse patrocínio. Então, logo depois a marca apareceu, continuou aparecendo, e o consumidor basicamente esqueceu o que aconteceu. Só que isso do consumidor ter assim, essa voz maior é alguma coisa muito natural. Independente de ser patrocinador ou não do BBB, a gente vê hoje em dia, por exemplo, influenciadoras que fazem publi de marcas que depois se envolvem em escândalo. Depois é muito comum que o público vá cobrar dessa influenciadora, tipo, olha, você viu que essa marca nunca mais faz publi dessa marca porque ela faz isso, ela faz aquilo. Então, assim, o público ele usa do seu acesso de comunicação para exigir uma mudança, né? Tentar controlar as coisas, ter esse poder maior. E a marca que está lá, ela sabe que ela estando lá, ela mostra que ela compactua com o que acontece ali dentro. Então, ela precisa sim ter esse cuidado, sabe? E se posicionar. Se a emissora não toma uma atitude em relação a algum ocorrido que ela não concorda, ela precisa, de alguma forma, nas redes sociais e tal, se posicionar sim, porque você está linkando sua imagem com os acontecimentos daquele programa, né? Eu acho que a coisa não foi tão grave, porque também as coisas que aconteceram nesse Big Brother, como você falou, Gali, não foram graves. Né? Existe essa cobrança por parte das empresas, isso só puxando o histórico do tio aqui da pesquisa, há 14 anos atrás, quando a gente começava a falar sobre tendências que vão acontecer para o futuro, a gente falava muito do medo da indústria, sabe? O quanto a indústria ela é prejudicial para as pessoas. E isso vai sendo contornado a ponto quando as empresas começam a adotar posturas para corrigir este medo. Então você vai transformar produtos cada vez mais saudáveis, você vai ver, por exemplo, a indústria de cosméticos diminuindo o teste em animais, não usando mais parabenos, não usando mais sódio e por aí vai. Então a indústria ela vai contornando esse papel. E aí, quando você fala de temas sociais, é a mesma coisa. As empresas são cobradas porque elas têm lucro em cima do que as pessoas estão consumindo. Né? Então faz parte do dia a dia dessas pessoas. Como você tem lucro em cima do que você tá do que eu estou consumindo, eu estou te dando dinheiro, então você tem que fazer alguma coisa para mim também. Né? Então tem essa cobrança mais forte. E aí quando não é uma coisa tão grave, ela tende a se dissipar rápido. Né? Por exemplo, né, quando a gente está falando, acho que o último grande escândalo que a gente viu assim
de uma marca se envolvendo em algum problema, né, de qualidade, etc., foi o escândalo da carne fraca, que envolveu os dois grandes frigoríficos do Brasil, né? A BRF e a JBS foram vinculadas a um esquema de corrupção, propinas. Corrupção, exato. E que esbarrava em qualidade de produto. Né? Lá a gente tinha dois grandes influenciadores, vamos dizer assim, né? duas grandes celebridades que estavam sendo patrocinadas por essa marca, que era a Fátima Bernardes e o Tony Ramos, né? Cada um, respectivamente, na Seara e na Friboi. A Fátima, óbvio, cortou o contrato, não apareceu mais no comercial da Seara. A Seara também ficou fora do ar durante muito tempo falando sobre marca, mas aí as coisas passaram, as pessoas viram que a qualidade dos produtos continuou exatamente igual, as marcas não eram tão responsáveis assim por aquilo, foi se descobrindo que tinha um monte de coisas envolvidas que não tinham a ver com esses frigoríficos, na verdade. E aí o que acontece? Hoje a Fátima Bernardes voltou a ser garota propaganda da Seara, por exemplo. Né? Por quê? Aquilo foi uma coisa muito grave, durou, sei lá, esse problema com as marcas 1, 2 anos, mas agora já está tudo resolvido, não tem por que você não se envolver nisso, né? E tem outra coisa que a gente culturalmente tem memória curta, né? O brasileiro. A gente tem memória curta para tudo. Para político, para marcas, para outras personalidades famosas. Então, uma marca que decide se posicionar, por exemplo, quando a gente está falando, né, dos patrocinadores, uma marca que decide se posicionar contra ou a favor em alguma situação um pouco mais polêmica, ela tem que fazer isso não só como uma resposta ao público, mas também como uma construção do seu posicionamento, do seu branding mesmo. Porque se você está fazendo isso só com uma forma responsiva, você não vai construir nada, né? Você não está construindo numa mesma direção. E, no fim, depois, assim, é uma coisa que não vai durar, porque a gente tem memória curta pro bom e pro ruim, entendeu? Então, eu acho que a marca ela tem que ter essa preocupação de fazer uma coisa mirando sempre num propósito, senão fica muito fraco. A história do mirar no propósito é uma coisa que as marcas entenderam. Inclusive, isso aqui é um episódio que a gente pode gravar depois. Eu tô lendo um artigo agora. Uma maionese precisa ter propósito? Né? Então, é uma das coisas que hoje tá sendo bem difícil de entender em alguns aspectos, né? Às vezes a maionese, ela não precisa ter um propósito, mas ela serve pra quê? O propósito dela é só pra deixar o sanduíche mais gostoso? Ou ela precisa, de fato, ter um aspecto e um cunho social, ela tem que defender causas LGBT, ela é só uma maionese. Mas aqui é um outro episódio, a gente vai falar sobre isso outro dia, porque isso aqui dá uma conversa de bar muito boa. Só que voltando aqui pro Big Brother, né, essas marcas com um propósito muito claro, né? Eu vejo também que elas têm tido uma cautela muito grande também pra entrar nas ações, nas provas. Me parece que o consumidor hoje ele tá muito crítico, né? Então, assim, fez uma prova, a prova colocou o personagem em risco, então a marca já tá correndo risco também. No último Big Brother, por exemplo, a Above, ela fez uma prova que o Arthur, ele deslocou o ombro. E aí as pessoas ficaram assim, nossa, a prova da Above, o participante deslocou o ombro. Quando a gente vê esse ano, as provas elas passam por uma série de restrições para não colocar o participante em risco, justamente por imagem de marca, para a marca não estar associada. Vocês acreditam que o consumidor ele enxerga desse jeito, do tipo, olha, a marca teve uma prova que o participante quebrou o braço, então a marca tá ruim, então a marca é ruim, existe uma associação negativa ou isso é tudo muito distante? Eu acho que é distante. Discute-se muito isso, né, quando você trabalha principalmente com brand, comunicação e mídia, o quanto você vai fazer inserções em comerciais ou na rede para você tomar cuidado um pouco com o conteúdo. Por exemplo, um dos tempos mais caros na TV era, não sei se é ainda hoje, né, faz tempo que eu não vejo uma tabela de mídia, mas era o Jornal Nacional. Então, colocar na Novela 3 e colocar no Jornal Nacional era certeza que você ia ter um Hermes. Tá, mas e se era sobre... era exatamente no intervalo das denúncias do mensalão do Lula, por exemplo. Isso impacta na sua marca ou não? A gente não via nenhum impacto negativo quando a gente estava falando disso lá. Né? Porque a marca ela está presente num lugar que ela não necessariamente está forçando a pessoa a fazer aquilo. Né? Eram só acontecimentos que você estava vinculado por conta do tempo que você estava vinculando só. Não necessariamente era um conteúdo daquela marca. É diferente de um evento, por exemplo. Se uma marca diz que vai fazer um show e acontece alguma coisa errada naquele show, acho que é mais provável ela ser responsabilizada. Agora, se ela é uma patrocinadora de um programa que as pessoas estão ali porque querem, não sei se tem tanto impacto assim.
Tá. Outra coisa também é que o que esse cuidado todo gerou? Várias mecânicas esse ano acabaram ficando muito parecidas. E isso da mecânica ficar parecida, não só a prova fica chata de assistir, né? Como a mensagem de marca não fica tão associada, porque daí no fim você não lembra se a pessoa destravou a fase 3 da bate-volta falando um benefício de Neosaldina ou se foi falando um benefício do, sei lá, do Cheetos, entendeu? Então fica tudo muito parecido e no fim vira toda uma maçaroca na cabeça do consumidor. Então, o que eu acho que é óbvio, a preocupação com segurança tem que sempre existir, não é ideal para a marca quando acontece alguma coisa assim, né? E aí a administração de crise tem que acontecer. Não impacta tão forte na marca em si, mas também precisa de um pouco mais de criatividade para fazer uma coisa mais envolvente para o consumidor, mais divertida dele assistir. Que ele depois vai associar a mensagem de marca de um jeito diferenciado, entendeu? Então eu achei que nessa edição eles pecaram um pouco com isso. É o medo tanto de arriscar, né? Porque a gente já teve um Big Brother que era marcado por muitas ações bem proprietárias das marcas, e aí eu já falei isso em alguns episódios aqui. A ação icônica do Super Bonder, né? Que os participantes foram colados de cabeça para baixo, colocando à prova realmente o poder e a força do produto, acaba tornando a mensagem mais única, né? Você não tem como tirar a Super Bonder e colocar outro ali. Aquela prova é feita para eles. Obviamente, é mais difícil fazer isso com 16 marcas ao longo de 3 meses. E aí acaba que a Globo foi por um caminho mais seguro de padronizar algumas provas para facilitar a vida, deixar algumas outras que sejam mais específicas, né? Então acho que eu vejo desse lado que, de certa maneira, como pasteurizou um pouco, normatizou um pouco as provas, os diferenciais de marca em si, que antes eram construídas, as provas eram construídas para, acabaram ficando mais leve, mais light, mas o Boninho já ouviu o nosso podcast, sim, porque há umas 3 semanas, mais ou menos, ele já começou a mudar a dinâmica de bate e volta, a gente tinha reclamado aqui, ele ouviu e trocou, já saiu daquela coisa das 3 fases, então assim, Boninho, obrigado, você é show. Exato. Mas olhando para todo esse processo, beleza, então a gente tem um Big Brother um pouco mais seguro, um Big Brother que tá dividindo tela, tá dividindo tempo, atenção, com as atividades cotidianas que a gente retomou pós-pandemia, né? Acho que a gente já pode falar pós-pandemia, imagino que os casos já caíram muito e as internações também, mas vamos falar de pós-pandemia, vocês entendem. Beleza, Big Brother do ano que vem. Vale a pena renovar? Não vale a pena renovar? Essas marcas vão seguir? O que acontece até lá? Porque um dos meus grandes questionamentos quando a gente vai falar de Big Brother, ele dura 3 meses. Os dados que vocês apresentam no report é que essas marcas crescem muito rápido, em pouquíssimo tempo. Esse crescimento acelerado, ele também vem de uma queda acelerada depois que acaba o programa? Falando das marcas, beleza, patrocinei o BBB agora, eu acho que o investimento ele tem que continuar acontecendo. Porque você foi exposto com muita intensidade, alcançou muita gente muito rápido, com uma mensagem muito forte. Se você não mantiver isso depois, com apoio de mídia e interação com o consumidor, isso vai sim baixar. Vai ser aquela coisa que você não vai estar presente o tempo todo na cabeça do consumidor, assim, não vai ser talvez uma primeira opção. Então precisa sim reforçar essa mensagem. Agora, por exemplo, a gente olha patrocinadores do ano passado, que nem o iFood, que ainda são associados ao BBB e ainda tem uma intenção de compra maior entre o público que associa a marca ao BBB. Então, eu acho que esse apoio tem que continuar acontecendo mesmo depois. Agora, falando do programa em si, né, tipo, vale a pena renovar ou não? Não é porque a gente defende que não flopou que não precisa melhorar coisas. Eu acho que o programa, se ele continuar do jeito que está, ele tende a continuar uma tendência de queda. Por quê? Muita gente entrou no programa com olhar em ficar famoso depois e não no prêmio. E isso torna o que acontece dentro da casa mais desinteressante. Né? Então, além disso que eu já falei, de fazer dinâmicas de provas mais legais de assistir e tudo mais, eu acho que tem que ter uma preocupação da Rede Globo em criar um elenco interessante com um prêmio interessante, porque esse prêmio perdeu muito do poder de compra dele. Então, a gente vê que as pessoas que geraram mais interesse no público, elas estavam preocupadas com o jogo, elas estavam debatendo o que estava acontecendo no jogo e brigando por aquele prêmio, entendeu? Então, é importante que a briga pelo jogo aconteça. É isso que faz o BBB ficar interessante. Então, eu acho que existe muito essa preocupação com isso, para o programa ficar mais interessante e os patrocinadores terem o retorno que eles precisam. Então, se eu fosse patrocinar o BBB no ano que vem, eu
perguntaria muito, muito bem perguntado pra Globo, tá, o que vocês vão fazer diferente? Vai ter só um monte de aspirante a influenciador lá dentro querendo não se queimar e esperando o programa acabar, sabe? Não dá pra ser assim, fica chato. Então eu acho que tem esses dois cuidados, o cuidado do patrocinador e o cuidado da Rede Globo em melhorar o produto, entendeu? Pouco se fala também do prêmio, né? Eu gosto de, às vezes, observar os participantes. Ninguém tá falando, tipo, eu quero ganhar o Big Brother para ganhar o prêmio. É ganhar o Big Brother para ser o vencedor e assim garantir 1000 contratos e, enfim, potencial publicitário que vem na sequência, né? E não necessariamente a gente tá construindo, olha, eu quero ganhar 3 milhões na minha conta, até porque esse 1,5 milhão, ele é pequeno quando a gente compara os contratos das marcas que vêm depois, né? O Gil do Vigor, por exemplo, ficou em 4º lugar e ele já tirou 6 vezes do prêmio, 7 vezes do prêmio em menos de um ano que o Big Brother acabou. Ele continua fazendo campanha ainda pra marcas, como a Amstel, que tá no ar agora. Ele tá fazendo uma campanha um ano depois, né? Tipo, um ano depois de uma pessoa que não ganhou o Big Brother em si, mas ela ganhou pela exposição e visibilidade que ele construiu, né? Exatamente. Olha, se eu fosse um gestor de marca hoje, o que eu faria? A primeira coisa de todas você tem que aprender com o que aconteceu neste momento, né? Então, você foi lá, colocou alguns milhões de reais para fazer essas ações todas. Então, o primeiro passo, quando acabar o Big Brother, é fazer um pós-mortem do que, de fato, as coisas aconteceram. Então, o que a gente tem que aprender disso? Né? São investimentos que são investimentos muito altos. Para você não jogar esse investimento fora, a primeira coisa é isso, aprendizado. O segundo é pegar esses aprendizados e, de fato, tentar corrigir algumas coisas que podem não ter acontecido ou ido de uma forma muito boa para os próximos passos. A gente nunca pode esquecer que uma marca que se comunica uma vez por ano, ela pode ser lembrada, mas ela não vai ser reconhecida pelo aquilo que ela quer. Né? Então, o próximo passo, sempre quando você quer ser reconhecido por mensagem, etc., é consistência. Não adianta nada você colocar um pico de investimento num período do ano se você não vai manter uma consistência ao longo dele. Tá? E aí não precisa ser TV, pode ser qualquer outra coisa, pode fazer uma comunicação na internet. Enfim, hoje a gente tem outras saídas que não só mídia de massa, né? O que é mídia de massa hoje, né? Nem sei se dá para falar isso mais. Mas é isso, você pode colocar em outros lugares. Por isso a gente tem o nosso track, que é exatamente para ajudar as marcas a aprenderem a como elas vão, o que elas podem tirar do que aconteceu no período do Big Brother. Sabe? A gente vai continuar fazendo isso até um pouco depois do Big Brother, exatamente para entender qual que é o impacto que essas ações tiveram de fato na marca. Então, o que o Big Brother faz para essas marcas de fato? Né? E aí a construção, a partir disso, vem com correções de rotas ou não. Né? Até chegar, por exemplo, na estratégia do ano que vem e falar, puta, vamos colocar Big Brother de novo. Acho que faz sentido, a gente construiu isso, faz muito sentido pra gente. Então, tem que tomar cuidado para não jogar dinheiro fora. Né? Então, se você não continuar com uma consistência de mensagem, você pode estar jogando todo o investimento que você fez pro lixo. E o tracking de marca, ele tem uma importância que é você ficar de olho no público em geral. Porque, por exemplo, o Twitter, o Instagram, o público que vai, de fato, interage com a marca, ele pertence a uma bolha, né? Ele não representa o povo. Então, é óbvio que a marca está tendo ali um certo feedback enquanto ela está aparecendo, ou talvez depois, mas o tracking de marca é o que vai mostrar de fato o que está sendo construído, para quantas pessoas, em que região, de que maneira. Então, é muito importante esse acompanhamento para consistência na construção de marca, garantir essa evolução mesmo, e que os seus esforços vão mandar a marca para a direção certa. E aí tem a importância dos gestores de marca, de fato, entenderem também sobre a leitura e análise e contarem com institutos que sejam bacanas para ajudar nesse processo. Olhando para isso que a gente conversou, uma pessoa que a gente entrevistou aqui no Branding Tudo, que foi o Pedro Sampaio, o head de marketing do PicPay, ele entrou no PicPay agora, no finalzinho desse ano, né? Esse é o primeiro ano de Big Brother dele, mas o Big Brother em si já está presente com a marca PicPay há 3 anos. E ele estava contando no episódio que nos 2 primeiros anos a marca construiu awareness muito forte, construiu popularidade muito forte, olhou os indicadores de negócios, picos de acesso em site, número de cadastros, tudo isso aconteceu de maneira muito volumosa. Só que quando ele olhava o tracking de marca para tomar a decisão sobre a renovação desse ano, ele, por exemplo, contou aqui no episódio que não precisava mais construir popularidade, conhecimento, as pessoas já sabiam, mas ele tinha um problema enorme que era as pessoas não conseguiam dizer o que era PicPay. PicPay é um banco?
É um cartão de crédito? É uma conta corrente? É um lugar que você paga conta? É um lugar que você faz empréstimo? O que é o PicPay? E aí, olhando para esses dados, eles conseguiram entender que a estratégia desse ano era ter provas mais explicativas, eram ter provas que explorassem mais as features do que realmente é o PicPay. Ele também falava da complexidade de se entender uma marca, que realmente é muito complexa, né? É uma carteira digital, mas também tem empréstimo, mas também tem cartão de crédito, mas você recarrega bilhete único, você também paga conta. Então é uma marca que tem uma série de iniciativas que, se não trabalhadas para desenvolver cada frente, ela pode virar esse meio megazord, né? Então o que eu gostei muito é que a gente está conversando aqui, falando sobre o assunto na prática, que é, ao olhar os dados e perceber que a popularidade e a awareness já estava bem construído, houve uma mudança de estratégia para a construção de mensagem, e a decisão de permanecer ou não vinha acompanhada disso. Que era justamente, eu sim, já sou conhecido, mas eu não sou exatamente conhecido pelo que eu sei fazer, e aí eu uso de novo a plataforma do patrocínio desse ano para explicar o que eu preciso para um grande número de pessoas rapidamente, ao invés de eu pegar esse dinheiro e fazer um comercial, por exemplo, para explicar que eu não sou um banco. O que vocês veem nesse processo? É comum nos clientes da IMA? É comum você ver esse tipo de análise também quando a gente está olhando um tracking de marca? Só antes da gente responder, uma pergunta. Que outra escolha de mídia ia permitir que o PicPay mostrasse pessoas usando o aplicativo, reforçando os benefícios, reforçando o que o produto entrega, entendeu? O que o PicPay entrega. Então, foi muito acertada essa escolha, né? Para a marca como um todo, como construção. Acho que cada marca tem um objetivo diferente a ser seguido, e tudo isso vem de uma definição de olhar para o consumidor exatamente para entender o que ele acha da marca, se ele entende, se ele não entende. E aí, a partir disso, você constrói umas estratégias de mídia ou de comunicação que façam sentido para a sua estratégia. Mas o primeiro passo sempre é fazer isso que o Pedro Sampaio fez. Tá, agora nós vamos olhar para o que a gente tem e entender quais são as estratégias para o próximo passo. Beleza, conhecimento não é mais um problema. Imagina se ele não tivesse feito isso, né? Eles iam de novo ficar trabalhando conhecimento, sendo que ninguém entende o que é. Vai só reforçar que ninguém sabe o que é aquilo. Né? E é por isso que a pesquisa de mercado também é muito importante, porque toda empresa, todo empresário tem os seus achismos. Todo mundo tem os seus achismos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E aí, esses achismos, se eles não são pautados por dados, se você não vai realmente a campo ver se é isso que o público está achando, você vai ficar batendo na mesma tecla, sabe? Você vai ficar investindo em coisas que às vezes estão dentro da sua cabeça como uma prioridade, mas existem outras oportunidades latentes, outros problemas que você precisa endereçar e que sem dados você não sabe, você nem entende que eles existem para conseguir direcionar sua estratégia para eles. Então, é por isso que investir tudo isso em patrocínio, em mídia, e não investir em uma pesquisa, ainda mais uma pesquisa contínua, que vai acompanhando o que está acontecendo durante o investimento, durante a ação, antes, durante e depois, é uma loucura. Você vai provavelmente não aproveitar oportunidades que vão estar lá pulando na sua cara e vai perder dinheiro com isso. Olha, a gente tem, só respondendo essa pergunta, a gente tem sorte de ter clientes muito legais e clientes que, de fato, ouvem pesquisa. Acho que também vai uma parte nossa, né, uma culpa nossa, que é saber explicar tudo direitinho e fazer as coisas do melhor jeito possível. Né? Então, aconteceu mesmo na semana passada. A gente apresentou o resultado de uma pesquisa para um cliente. Você, Galileu, estava lá, inclusive. Que era um cliente nosso, então obviamente a gente explicou tudo. A gente explicou tudo direitinho para esse cara, então estava lá tudo detalhado. Foi uma apresentação que era para ter 2 horas, acabou tendo 5. E no final, o presidente da empresa saiu da reunião falando: parabéns, eu acho que a gente precisa rever as nossas estratégias. Então, quando a empresa contrata uma pesquisa, ela sabe interpretar aquilo e entende que está tudo sendo bem feitinho, em vez de ficar criticando o dado, critica as suas próprias posturas em relação ao mercado, eu acho que aí você consegue ter um resultado muito positivo. Vamos esperar o Pedro Sampaio falar pra gente na próxima se teve um bom resultado ou não. Exato. Pedro Sampaio, inclusive, se você está ouvindo esse episódio agora, você sabe que aquele convite que você mesmo falou que está disposto está de pé ainda, que é voltar a gravar um episódio comigo, abrindo os resultados de pesquisa que você falou que abriria, de sucesso de marca, exatamente tudo que você tinha como indicadores para medir o sucesso da estratégia dentro do Big Brother. Então, já fica o convite novamente. Beleza, Pedro? Mas pra gente fechar, a gente tem uma coisa que eu achei muito legal.
esse projeto é feito em parceria, né? Eu também acabo trabalhando junto com a IMO, que é o tracking de marca do Big Brother, né? De olho no BBB, que é o tracking que a IMO realiza. Esse projeto foi desenvolvido em conjunto logo no início, que eu anunciei que ia fazer a cobertura do programa, fazer análise de prova e tal. A IMO entrou como parceira para fornecer esses dados e realmente conseguir entender se as marcas estavam indo bem ou não. Tem um item que eu acho muito legal da gente explorar aqui, chama potencial publicitário dos participantes, que é um item que para mim é inédito. Quando a gente olha em outras pesquisas, a gente não encontra, principalmente pesquisas de influência. Vocês querem falar um pouquinho mais dele antes da gente encerrar? Eu acho que esse potencial publicitário, ele é mais um indicador de por que essa edição não é um flop. A gente tem, na nossa pesquisa, a gente pergunta, né, o quanto as pessoas conhecem cada participante, porque mesmo eles estando lá, tem gente que bate o olho no nome e nem conhece, nem sabe quem é, essa pessoa é mais planta e tal. E depois, o quanto elas acham, quais participantes elas acham que seriam garotos propaganda, depois de saírem da casa, e para quais categorias. Então, isso ajuda a gente a fazer um racional entre o quanto eles são conhecidos, qual que é o potencial publicitário deles e para quais categorias, e a gente acaba classificando eles entre os que têm potencial de uma campanha super nacional, com alto alcance para um público maior, e aqueles que realmente, depois de saírem, vão virar só aqueles um pouco mais, né? Mas influenciadores que vão falar mesmo só de públicos nas suas redes sociais, né? E isso tem sido muito interessante, porque essa edição a gente tem 6 participantes que têm um super potencial de serem garotos propaganda a nível nacional. E pensando em quantos garotos propagandas fortes saíram da edição passada, eu acho que é um bom comparativo, e isso mostra também que existem muitas possibilidades das marcas que talvez não patrocinaram o BBB, depois que acabar o contrato dessas pessoas, se associarem a essa imagem forte e construírem as suas marcas junto com esses embaixadores, né? Acho que além do potencial, o que a gente faz também é colocar alguns atributos de influência para ser medida para cada um desses participantes. Então, além de você saber se o participante tem a ver com a sua categoria, também tem a ver, dá para você também medir, por exemplo, ou saber quais são os atributos de influência que esse participante pode trazer para sua marca. Então a gente coloca lá coisas como cumpre o que faz, é polêmico, entende de moda, enfim, tem um monte de outros atributos que você pode contratar essa pessoa para fazer com que esses atributos também, ou fazer com que essa pessoa empreste esses atributos para sua marca. Então, dá para fazer um monte de coisa. E se não tiver uma relevância nacional, a gente consegue, por exemplo, traçar o perfil de quem acredita que aquele participante tenha uma relevância para aquela categoria. E, sei lá, de repente você pode até fazer um direcionamento de mídia muito mais assertivo para o público que você quer atingir. Dá para fazer um monte de coisa com dados. E os dados, né? Os dados. A gente não tem o que fazer. Se você ainda não tem a cultura de dados da sua empresa, principalmente na parte de mensuração de branding, né? E tudo que a gente está conversando aqui, a gente está mensurando um programa e está mensurando participantes e as marcas que estão lá. Mas dá para fazer esse estudo junto com a IMO tranquilamente para sua marca, e aí essas decisões, elas passam a ser decisões baseadas em dados. Renovar ou não renovar, quem contratar, a influência ela tá boa para qual região do país, onde está sua massa de consumidor, que atributos você tem que construir na comunicação. E, de novo, eu sempre gosto de falar sobre o tracking de marca como um todo, porque ele é um grande documento que você consegue tomar decisões sobre execuções de marketing, escolha de influenciadores, até criação de produtos novos e percepção de marca em cima do que a gente tem hoje. Então, por favor, pessoas que estão aqui, procurem a IMO, falem com eles conseguem fazer um formato muito bacana de trabalho para que a gente consiga ter mais acesso. Inclusive, uma das propostas da IMO é justamente democratizar o acesso à pesquisa de marca, né? Não só de marca, mas de pesquisa como um todo, mas de marca principalmente, para a gente começar a estabelecer essa cultura de mensuração. Imagina se o Pedro Sampaio toma uma decisão de construir mensagem, né, esse ano, em cima de popularidade, quando ele não precisaria mais fazer isso. Ele já saberia do que ele tem. Então, assim, imagina o quanto de dinheiro, como um grande patrocinador, ele teria perdido simplesmente por não ter acesso a um documento. Que quando a gente vai comparar no montante do investimento de Big Brother, 69 milhões, 70 milhões, é ínfimo o gasto que você vai ter com pesquisa para você medir o resultado, né? Sabe o que a gente fala? Que quando a gente está falando de investimento de mídia, que essas coisas cavalares, essas coisas monstruosas, para você não perder esse investimento, você tem que investir até 5% do valor total que você vai colocar
investimento não só em mídia, não só em brand, mas em qualquer outra coisa, em pesquisa, que é exatamente para você não jogar dinheiro fora. Olha aí um grande parâmetro, né, para as pessoas que estão perguntando quanto elas devem separar de budget para pesquisa, pode ficar na regra dos 5% aí tranquilamente, que você vai conseguir fazer bem. Meninos que estamos aqui, já estamos no minuto 48. Todo episódio eu encerro falando a minutagem, né? Porque eu tava ouvindo o episódio que entrou na semana passada e eu termino o episódio falando, gente, a gente ia gravar 30 minutos, já estamos no minuto 46. E aqui não é diferente, já estamos no minuto 48, quase indo para 1 hora de papo. Quero agradecer demais vocês por terem aceitado o convite da gente estar aqui falando sobre dados, Big Brother, construção de marca. E quero deixar o espaço para o momento jabá. Tem um momento jabá no final, que é justamente o que vocês vendem o peixe. E uma vez que, eu tenho que fazer o disclaimer, né? Uma vez que a Imo vende o peixe, eu também ganho com isso. Então, só para que vocês fiquem cientes aqui, é tudo transparente nesse podcast, beleza? Se você se interessou por esse assunto do BBB e quer conhecer melhor a nossa pesquisa, acesse nosso site, livoinsights.com.br. Lá a gente tem relatórios, tem mais informações sobre a pesquisa como um todo, para você conhecer melhor os insights. Temos também um case bacana, mais completão. Então, se a sua empresa quer um dia patrocinar o BBB, quer conhecer melhor sobre o que o patrocínio de programa traz, ou é uma agência que quer entender melhor tudo isso, entre em contato com a gente, contato@insights.com.br, para a gente discutir, de fazer uma apresentação. Vai ser um prazer enorme. E também nosso Instagram, @insights.com.br, onde a gente posta também de BBB e outras coisas sobre pesquisa de mercado. Ou então, se você só quiser bater um papo com a gente, tirar dúvidas, falar sobre a vida, pode procurar também, a gente também gosta de falar. Como vocês viram aqui, a gente fala muito. Bom, então se você chegou até aqui, não esquece de compartilhar esse episódio com pessoas que têm que aprender mais sobre branding, pesquisa, principalmente de mercado. Não esquece de dar aqueles 5 estrelinhas na sua plataforma de podcasts favorita, assim você ajuda o Branding Tudo Podcast a ganhar mais popularidade, ganhar mais ouvintes e a gente espalhar a palavra de branding por aí. Vejo vocês no próximo episódio e um beijo! E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.